Muito boa noite, nossos amigos e demais companheiros de estudo e pesquisa do Espiritismo. Gostaríamos de informar que todo o nosso programa de Espiritismo é fundamentado nas obras de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, que é o fundamento maior, é onde contém a doutrina, o pensamento dos espíritos reveladores, que se constitui de 1019 perguntas de Allan Kardec, que é o codificador do espiritismo, não é o criador, não foi o inventor, também não, mas foi o organizador que organizou, compilou a doutrina espírita, mas o espiritismo, ele é dos espíritos superiores. E o pensamento ou o conteúdo da doutrina espírita está em O Livro dos Espíritos. Depois vem o Livro dos Médiuns, depois vem o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Céu e o Inferno, e por último, a Gênese, que trata do começo da criação, Adão e Eva, as primeiras civilizações, os seres primitivos, como surgiu a vida aqui na Terra, e coisas e ensinamento do gênero, que no todo forma a cultura espírita, ou a cultura do espiritismo, nessas 5 obras que se chamam o Pentateuco Kardeciano. Assim como Moisés, o autor, o apresentador da primeira revelação de Deus à humanidade, a segunda foi Jesus, a terceira o Espiritismo, assim como Moisés apresentou os 5 primeiros livros da Bíblia, o Gênese, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Chama-se o que? O Penta 5. O Pentateuco de Moisés. Allan Kardec apresentou o Pentateuco, que são as obras que nós acabamos de citar. Essas aí. Mas temos também, essas 5 aí, formam o que nós chamamos de a primeira enciclopédia espírita. E os 12 volumes da Revista Espírita, fundada em janeiro de 1858, fundada, mantida por Allan Kardec. Os 12 volumes da Revista Espírita, editada pela Federação Espírita Brasileira, e você pode conseguir através de pedido pelo reembolso. Então são esses 12 volumes que nós consideramos a segunda enciclopédia espírita, a segunda enciclopédia do Espiritismo. E temos aí. E todo o nosso trabalho aqui no Encontro com o Espiritismo, que é apresentado pela Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, é apresentado e é fundamentado nas pesquisas e estudo das obras de Allan Kardec. O objetivo é divulgar Kardec para todos. E de maneira que nós consultamos mais uma vez, aqui o nosso e-mail tem uma pergunta de uma senhora, que ela se manifesta ainda duvidosa acerca do Espiritismo, com dúvida, e então ela pergunta, ora, se o Espiritismo prega a vida depois da morte, por que os mortos não vêm nos dizer alguma coisa? Por que os mortos não vêm nos dizer alguma coisa? Ora, o fundamento básico do Espiritismo é a imortalidade. Nós não morremos, nos transferimos da vida material para a vida espiritual. E de lá para cá, quem morreu aparece. Morreu, entre aspas, mas está vivo. Quem está do outro lado
são os mortos que vivem, eles estão do outro lado. E eles aparecem, e aparecem em todo canto, em todas as religiões, em todas as crenças. Na família existem os médios videntes, auditivos, médios intuitivos, médios de todos os gêneros, para receber as inspirações dessas criaturas que estão no mundo espiritual. São os espíritos desencarnados que passam um tempo lá, uma temporada neste outro mundo e aguardam novas encarnações, novos corpos, para eles reencarnarem e progredirem conforme as leis de Deus. De maneira que a aparição dos mortos, a visão dos mortos, não é uma novidade trazida pelo Espiritismo. Nem é novidade de forma nenhuma para ninguém. A Bíblia é um verdadeiro celeiro de mediunidade, de fenômenos, de aparições, de visões de espírito de toda a natureza. Mas não é só a Bíblia. Os livros mais antigos do que a Bíblia falam nos médiuns que antigamente se chamavam os xamãs. Os xamãs eram os médiuns das tribos mais primitivas aqui do planeta Terra. Os médiuns se chamavam os xamãs. Depois os gregos chamavam as sibilas, os oráculos. Os romanos, as sibilas, também imitando os gregos, chamavam de os oráculos, mas o sentido é o mesmo. O significado é o mesmo. Os médiuns, que são as criaturas que estabelecem relação entre o mundo invisível dos espíritos e os homens aqui na Terra, que também são espíritos. Então há uma afinidade entre os dois mundos e um está dentro do outro. As duas populações, desencarnados e encarnados ou reencarnados, que somos nós. E de maneira que o Espiritismo não criou os espíritos, eles existem, são uma das forças da natureza. O Espiritismo não trouxe a novidade, que não é novidade, de manifestação de espírito, de imortalidade, de reencarnação, de lei de causa e efeito, e das provas, das expiações dos mundos habitados. Tudo está na Bíblia. Todos esses ensinamentos estão na Bíblia e nos livros mais antigos da humanidade. De maneira que os mortos, a maioria deles não morreu. Aliás, morreram na linguagem humana, que largaram a matéria e a matéria está no cemitério. Mas eles não morreram. Ou se morreram, mas não desencarnaram. Como não desencarnaram, que desencarnar significa desligar-se da matéria, e eles ainda não conseguiram se desligar. Estão ainda, muitos que morreram, continuam dentro de casa. E ficam circulando, porque não sabem para onde vão, ou para onde irem. E muitos deles ficam circulando de casa para o cemitério, do cemitério para a casa. Quando se desenganam, aí vão para a igreja. Os crentes voltam para a igreja, para os templos dele, para aguardar o céu. Agora, consciente de que morreram. São defuntos, as almas dos defuntos. Aí continuam assistindo o culto nas igrejas. Os católicos continuam como espíritos, assistindo o culto da Igreja Católica, lá ouvindo as pregações dos sacerdotes, não é? E muitas vezes se comunicando, aparecendo, que a aparição de espírito é comunicação de espírito. Quem abriu esse caminho também, aliás, o termo correto é reabriu, porque o caminho sempre existiu, foi Jesus conversando no Monte Tabor com os profetas Elias e Moisés, da antiguidade. Elias e Moisés voltaram do mundo espiritual e dialogaram com Jesus. Pode ser que alguém possa dizer que Jesus estava alucinado na hora, que é um contrassenso, não é?
Pode alguém, o apaixonado, o crente apaixonado, né? Ele pode dizer que foram a figura do Satanás, do diabo, para enganar Jesus. Mas Jesus não se enganava, simplesmente não se enganava. E a Bíblia não diz que foram os Satanás, nem o diabo, nem o demônio, diz que foram os espíritos dos profetas Moisés e Elias. Se Jesus estivesse só, aí poderia se admitir que ele teve um problema na visão, viu de mais ou viu de menos, viu réstia, viu sombra, não. Mas os espíritos dos profetas se materializaram e conversaram com Jesus. Agora, o que eles conversaram é que a Bíblia não relata e nem se sabe. E foi na presença dos 3 apóstolos. Diz a Bíblia, se há uma mentira, é da Bíblia. Se há loucura, é da Bíblia. Não é? Não é de ninguém mais, é da Bíblia. E foi na presença de Pedro, Tiago e João, os 3 apóstolos. Será que Jesus foi vítima de uma ilusão de ótica? Ou vítima de uma miragem? E os apóstolos também foram vítima de uma loucura, de uma miragem, de um problema na visão? Não. A Bíblia não diz isso. Então Jesus reabriu o túmulo, o mundo espiritual, para os espíritos dialogando com ele. Mas existe desde o começo da humanidade. Jesus não inventou, não criou e fala, inclusive ele diz, falando da vida espiritual e da importância do espírito e da pouca importância da matéria, que é a prisão da alma. A prisão da alma. Ele diz, o espírito é que vivo fica e o corpo de nada vale. Mostrando a importância do espírito, que é o prisioneiro da carne, da matéria. E quando nós morremos, somos o prisioneiro que saímos da prisão, do cárcere, do corpo, que isso é um cárcere, é uma prisão, e vamos viver na liberdade no mundo espiritual, que por pior que seja, é bem melhor do que viver na prisão da carne. E é isto então que nos ensina a doutrina espírita, atendendo à pergunta da nossa irmã. Os espíritos se comunicam com os encarnados, desde o começo da humanidade. E para terminar o nosso programa, depois de atender a pergunta da nossa irmã, nós vamos ler aqui um pensamento do programa da noite, que é do Espírito André Luiz, em o livro Agenda Cristã, que diz assim, bora ver o que é que ele nos diz. Problemas pessoais todos temos e não vamos deixar de ter os problemas pessoais, mas não devemos cair no desespero, porque quando nós reconhecemos ou erroneamente achamos que os problemas não têm solução, eles têm solução, tudo tem solução na vida. Basta esperar, ter paciência e não cair no desespero, mesmo porque quando as portas se fecham, Deus abre uma janela lá na frente. Olha aí a coisa, e ele diz aqui, a fé viva não é patrimônio transferível, é uma conquista pessoal. A fé viva é uma conquista pessoal. E ele diz mais, a felicidade legítima não é uma mercadoria que se empresta, é realização no interior da alma. Não se empresta nada disso. E ele diz para encerrar, a graça do céu para alcançar não desce a esmo. Não é nada disso, tem que ser merecida, e é uma conquista. Deus não dá salvação a ninguém, não dá céu a ninguém, Jesus não deu céu a ninguém, não deu salvação a ninguém,
E nem nenhuma religião salva ninguém. A salvação é o que? É uma conquista pessoal. E Jesus diz no Evangelho: o reino de Deus está dentro de vós. É um tesouro que é uma conquista, não é uma doação que as religiões ensinam, que é uma doação de Deus, dá a uns e dá ao Satanás e ao inferno. Nada disso. Nada disso. Jesus diz que é uma conquista pessoal. O reino de Deus está dentro de nós. Muita paz para todos.